A seguir, estão os relatos de encontros com humanoide, criptídeo, chamado Homem-Mariposa, coletados pelo ufólogo John Keel, que escreveu The Mothman Prophecies, 2 anos antes do colapso da ponte Silver Bridge, em 15 de dezembro de 1967. A ponte ligava as cidades de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, e Galípolis, Ohio, sobre o rio Ohio. Alguns desses relatos não são da área do colapso da ponte, mas parecem descrever uma entidade semelhante. Da mesma forma, alguns relatos são da área geral do colapso da ponte, mas descrevem entidades diferentes de um ser semelhante ao Homem-Mariposa. Nem todos esses relatos foram incluídos no livro The Mothman Prophecies. Galípolis, Ohio, início de 1966, noite. Uma mulher que morava em uma fazenda relatou que seu gado havia sido mutilado por desconhecidos. Certa noite, ela saiu armada com uma espingarda para investigar e encontrou vários homens altos vestindo macacões brancos. Ela os perseguiu, mas eles corriam muito rápido e conseguiram pular as cercas com facilidade. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, março de 1966, dia. Uma mulher confiável disse ter observado um disco prateado pairando sobre uma escola em Point Pleasant. Uma figura masculina vestindo um macacão prateado justo estava, parada, flutuando, do lado de fora da porta aberta daquele objeto no ar, olhando atentamente para o pátio da escola. Ele tinha traços finos e cabelos na altura dos ombros. Um objeto semelhante, segundo ela, pousou algum tempo depois no quintal de sua casa e foi visto por seus filhos adolescentes. Um ser semelhante também foi visto nessa ocasião. Salt Lake City, Utah, 18 de julho de 1966. Moradores desta comunidade mórmon relataram ter visto um pássaro aproximadamente do tamanho de um avião Piper Cub sobrevoando a área. Algumas pessoas correram para se proteger, enquanto outras correram para seus telefones. Scott, Mississippi, 1º de setembro de 1966, 2 da tarde. A senhora James Icart relatou ter visto o que parecia ser um homem voando pelo céu. Várias outras pessoas também disseram ter visto. Nenhuma outra informação. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 1º de novembro de 1966. Um membro da Guarda Nacional viu uma grande figura marrom com formato humano no galho de uma árvore. Nenhuma outra informação. Galípolis, Ohio, 2 de novembro de 1966, 8 da noite. A testemunha estava atrás de seu prédio, preparando-se para ir para casa, quando houve um clarão repentino diretamente acima dela. Um grande objeto cilíndrico apareceu e pousou no estacionamento próximo. O objeto era completamente silencioso e a testemunha ficou imóvel enquanto 2 homens desciam dele e caminhavam em sua direção. Os homens tinham aparência normal, mas estavam muito bronzeados, com narizes e queixos pontudos e maçãs do rosto proeminentes. Eles usavam uniformes semelhantes a macacões. Fizeram à testemunha várias perguntas banais, usando uma voz aguda como se cantassem. Em seguida, voltaram para sua nave, que decolou em alta velocidade. A testemunha morava em uma fazenda e estava tendo problemas com o desaparecimento de gado na mesma época. Perto de Parkersburg, Virgínia Ocidental, 2 de novembro de 1966, à noite. 2 homens que viajavam de carro na rodovia 77 viram um objeto alongado descer do céu diretamente em frente ao veículo. Eles pararam o carro e viram um homem emergir do objeto e caminhar em direção a eles. O homem tinha aparência humana e um largo sorriso. Vestia um casaco preto e mantinha os braços cruzados sob as axilas, fora de vista. O estranho de roupas pretas fez várias perguntas sem sentido antes de retornar à nave escura em forma de cilindro, que rapidamente subiu e desapareceu no céu. Este incidente ocorreu na mesma noite do caso de Woodrow Derenberger, na mesma região. Clendenin,
Virgínia Ocidental, 12 de novembro de 1966, durante o dia. 5 homens cavavam uma sepultura em um cemitério perto de Clendenin quando algo que parecia, aspas, um ser humano de cor marrom, surgiu de algumas árvores próximas e passou voando baixo sobre suas cabeças. Permaneceu visível por cerca de 1 minuto. Salem, Virgínia Ocidental, 14 de novembro de 1966, 10h30 da noite. Newell Partridge estava sentado em casa quando, de repente, a TV ficou preta. Um padrão em zigue-zague bem nítido apareceu na tela e, ao mesmo tempo, o aparelho começou a emitir um ruído agudo e alto, aumentando gradativamente até atingir um pico e depois ir diminuindo, como se estivesse em uma escala musical. Parecia um gerador ligando. Lá fora, na varanda, seu cachorro Bandit começou a uivar. Partridge pegou uma lanterna e saiu para investigar. O cachorro estava sentado no final da varanda, uivando em direção ao celeiro de feno numa das pontas da propriedade. Partridge apontou a lanterna naquela direção e ela captou 2 círculos vermelhos, ou olhos, que pareciam refletores de bicicleta. Havia algo naqueles olhos que era difícil de explicar. Os olhos eram enormes, claramente visíveis a uma distância de 150 metros. Assim que a lanterna iluminou os olhos, Bandit rosnou e correu em direção a eles. Um frio intenso percorreu o homem e ele sentiu uma onda de medo, que o impediu de seguir o cachorro. Naquela noite, ele dormiu com uma arma carregada ao lado da cama. No dia seguinte, saiu à procura do cachorro. Encontraram pegadas. Na posição aproximada dos olhos, encontraram um grande número de pegadas de cachorro. As pegadas formavam um círculo, como se o cachorro estivesse perseguindo o próprio rabo. Então as pegadas não iam a lugar algum, e o cachorro nunca mais foi visto. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 16 de novembro de 1966, 9 da noite. O Senhor e a Senhora. Raymond Wansley e a Senhora. Marcella Bennett estavam dirigindo para a casa de Ralph Thomas quando viram uma grande luz vermelha se movendo sobre a área de descarte de TNT. Ao chegarem, viram uma grande coisa cinza, maior que um homem, com olhos vermelhos brilhantes emergir do chão. Eles correram para dentro da casa, mas a criatura se arrastou até a varanda e olhou pelas janelas. Ela já havia desaparecido quando a polícia chegou. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 16 de novembro de 1966, meia-noite. O Senhor e a Senhora. Steve Mallette e o Senhor e a Senhora. Roger Scarberry relataram que seu carro foi seguido por volta da meia-noite por uma criatura cinza semelhante a um pássaro, entre 1,80 até 2,10 metros de altura e 3 metros de envergadura. Quando os faróis do carro a iluminaram, seus olhos, com 5 centímetros de diâmetro, brilharam em vermelho. Finalmente, ela foi para um campo e desapareceu. Cheshire, Ohio, 17 de novembro de 1966, à noite. Na Rota 7, uma criatura cinza com formato humanoide, olhos vermelhos e envergadura de 3 metros perseguiu o carro de um garoto. Nenhuma outra informação. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 18 de novembro de 1966, à noite. O capitão Paul Yoder e B. Enochs avistaram uma enorme criatura semelhante a um pássaro, com grandes olhos vermelhos, na área de descarte de TNT. Nenhuma outra informação. Campbell's Creek, Virgínia Ocidental, 20 de novembro de 1966. 6 adolescentes avistaram uma criatura cinza do tamanho de um homem, com olhos vermelhos, sobrevoando a área. Nenhuma outra informação. Charleston, Virgínia Ocidental,
21 de novembro de 1966, 10h15 da noite. Richard West ligou para a polícia para relatar que homem-morcego, estava sentado em um telhado ao lado de sua casa. Parece um homem de 1,80 de altura e com uma envergadura de 1,80 a 2,40, disse ele. Tinha olhos vermelhos enormes. Voou para cima, como um helicóptero. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 24 de novembro de 1966, 7h15 da manhã. O Sr. Thomas Uri dirigia para casa à luz do dia quando o Homem-Mariposa, uma criatura semelhante a um pássaro com 1,80 de altura e 3 metros de envergadura, sobrevoou seu carro. Ele acelerou para 110 a 120 quilômetros, mas a criatura o acompanhou. Ele estava na área do depósito de TNT. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 24 de novembro de 1966, noite. Mary Meir, uma repórter, viu os olhos vermelhos brilhantes do Homem-Mariposa quando visitou uma usina elétrica abandonada em Point Pleasant, onde ele já havia sido visto antes. St. Albans, Virgínia Ocidental, 27 de novembro de 1966, noite. Sheila Kane, de 13 anos, e sua irmã estavam voltando para casa, quando viram um ser parado à beira da estrada. Tinha cerca de 2,10 metros de altura, era cinza e branco e tinha grandes olhos vermelhos. Elas gritaram e correram para casa. A criatura voou baixo sobre elas. Galípolis, Ohio, 4 de dezembro de 1966, 3 da tarde. No aeroporto de Galípolis, 5 pilotos viram o que a princípio pensaram ser um avião. Era uma forma alada a cerca de 90 metros de altura, voando a 110 km por hora sem bater as asas. Tinha um pescoço comprido e movia a cabeça de um lado para o outro. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 6 de dezembro de 1966, noite. 2 adultos, um deles professor do ensino médio, dirigiam perto do depósito de TNT local quando viram uma figura gigante, cinza, semelhante a um homem, com olhos vermelhos brilhantes. Próximo a Galípolis, Ohio, 7 de dezembro de 1966, noite. 4 mulheres que dirigiam na Rota 33 viram uma criatura voadora marrom prateada com formato humanoide e olhos vermelhos brilhantes. Nenhuma outra informação. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 11 de janeiro de 1967, durante o dia. A senhora Park McDaniel estava do lado de fora de sua casa quando viu o que a princípio pensou ser um pequeno avião se aproximando. Conforme se aproximava, ela percebeu que tinha formato humanoide e asas. A criatura sobrevoou a testemunha em baixa altitude e circulou acima de um prédio próximo antes de desaparecer de vista. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, primavera de 1967, várias ocasiões. Vários moradores locais avistaram 3 homens muito altos e de pele escura na região. Esses homens batiam nas portas tarde da noite, supostamente vendendo revistas. Falavam inglês fluentemente, sem sotaque, e foram descritos como bonitos e com pele muito bronzeada. Sua altura e porte físico impressionaram as testemunhas. Esses homens estavam sempre a pé. Aparentemente, não possuíam carro. Bogle Ridge, Virgínia Ocidental, março de 1967, tarde da noite. Um homem e uma mulher estavam estacionados em uma área isolada, observando o céu, quando viram um grupo de luzes vermelhas, verdes e brancas descer do céu e pousar em uma ravina próxima. Momentos depois, houve um clarão intenso e o rosto do homem começou a formigar. Ele então ouviu vozes do lado de fora do carro e uma batida repentina na janela.
Do lado de fora, ambos viram um homem segurando uma luz vermelha, parado ao lado do carro. Usando telepatia, a figura estranha fez várias perguntas ao homem e, em seguida, ordenou que ele saísse do carro. O homem foi então levado para a escuridão. Ao retornar ao veículo, vários pertences pessoais do homem haviam desaparecido. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, março de 1967, tarde da noite. Linda Lily, de 16 anos, acordou certa noite e viu uma figura grande pairando sobre sua cama. Era um homem. Disse ela. Um homem grande. Muito forte. Eu não conseguia ver seu rosto direito, mas percebi que ele estava sorrindo para mim. Linda levantou-se da cama com um grito terrível. Ela gritou que tinha um homem em seu quarto. Ele deu a volta na cama e parou bem em cima de mim. Gritei de novo e me escondi debaixo das cobertas. Quando olhei de novo, ele tinha sumido. Ela então correu para o quarto de sua mãe. Quando questionada sobre a descrição completa do homem, Linda disse que achava que ele estava usando uma camisa xadrez. Quase na mesma época, sua mãe, Doris Lily, começou a receber telefonemas estranhos em casa. Todas as noites, por volta das 5 da tarde, seu telefone tocava e, quando ela atendia, ouvia apenas uma voz metálica bizarra falando em uma língua incompreensível. Era gutural e rápida. Essas ligações aconteciam apenas quando ela estava sozinha. Perto da área de caça Tiff Cornstalk, Virgínia Ocidental, abril de 1967, à noite. Numa noite chuvosa, um homem dirigia pela Rota 2 quando uma grande forma negra surgiu da mata e sobrevoou seu carro. Tinha pelo menos 3 metros de largura, afirmou ele. Ele acelerou, mas a criatura continuou acompanhando-o a cerca de 110 km por hora. Em seguida, o ultrapassou e virou em direção ao rio. Perto de Galípolis Ferry, Virgínia Ocidental, 7 de abril de 1967, 11h15 da noite. Mabel McDaniel, John Keel e 2 outras mulheres foram até uma colina quando avistaram o brilho avermelhado habitual em uma colina próxima. Um segundo brilho surgiu a uma curta distância do primeiro. Keel apontou sua lanterna para eles, mas nada aconteceu. Então, ele escalou uma cerca e caminhou até um campo para tentar observar mais de perto. Ao atravessar o campo, ele notou repentinamente uma bola de luz azulada pálida pairando no alto das árvores de um pomar atrás da fazenda próxima. A luz se movia de árvore em árvore como se estivesse seguindo os movimentos de Keel. Ele apontou sua lanterna para ela e ela brilhou intensamente, diminuiu o brilho e desapareceu. As luzes na crista sul também brilharam por um momento e depois se apagaram. Ao retornar para o carro, Keel encontrou as 3 mulheres muito assustadas. Mais tarde, eles relataram ter visto um homem muito alto no campo, que escalou uma cerca e passou por trás do veículo deles. Aterrorizados, trancaram as portas e fecharam os vidros. Perto de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, outubro de 1967, à noite. 3 homens que dirigiam pela Rota 2 avistaram um homem alto, de ombros largos e usando uma capa escura, caminhando ao lado da estrada. Pararam e olharam para trás, mas a figura havia desaparecido. Havia campos abertos em ambos os lados da estrada. Os últimos relatos que tenho. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 2 de novembro de 1967, noite. Uma mulher que trabalhava na cozinha ouviu um forte ruído estridente vindo de fora. Ao olhar, viu uma enorme sombra se espalhando pela grama e, em seguida, uma figura descrita como alta, com forma humana e de cor cinza.
Ela deslizou rapidamente por um campo e desapareceu na mata. Point Pleasant, Virgínia Ocidental, 22 de dezembro de 1967, final da tarde. Logo após o trágico desabamento da Silver Bridge, que matou dezenas de pessoas, Mary Healy, uma correspondente de um jornal local, estava em seu escritório examinando a lista de vítimas quando dois estranhos entraram. Pareciam gêmeos, ambos baixos, de pele escura e com traços orientais. Ambos usavam sobretudos pretos. Pareciam interessados apenas na atividade de OVNIs na região e fizeram várias perguntas peculiares, incluindo: o que você faria se alguém lhe ordenasse a parar de escrever sobre discos voadores? A senhora Healy não os viu sair. Naquela tarde, outro estranho entrou no escritório. Era magro, com cerca de 1,70 m de altura, olhos negros penetrantes e cabelos negros e rebeldes. Sua pele era mais escura que a dos dois visitantes anteriores e ele também parecia oriental. Suas mãos eram particularmente incomuns, com dedos excessivamente longos. Vestia um terno barato e mal ajustado, e sua gravata estava amarrada de uma maneira estranha. Não usava sobretudo, apesar do frio intenso lá fora. Falava num tom monótono e gaguejante peculiar e discutia com a senhora Healy sobre OVNIs. Logo saiu e, mais tarde, visitou a casa de várias testemunhas locais. Algum avistamento recente. Espero que ele não esteja morto. 1966 já faz um bom tempo. Estou postando todos os casos clássicos que consegui encontrar. Ouvi falar de avistamentos modernos, mas são raros hoje em dia. Além disso, agora que o fenômeno do Homem-Mariposa é bem conhecido, é difícil saber com certeza quais relatos modernos são genuínos. Há até quem afirme ter visto durante o 11 de setembro. Então, Será que é o animal de estimação de algum alienígena, liberado de uma nave? Também pode ser um experimento do governo com cruzamento genético entre espécies. Já ouvi falar das coisas que eles criam no subsolo e, francamente, os experimentos deles me assustam demais. O que vocês acham que pode ser? Bem, seu palpite é tão bom quanto o meu. Acho que é algo de uma dimensão paralela, que de alguma forma conseguiu emergir neste mundo. Honestamente, ninguém sabe ao certo o que era, ou é, e talvez nunca descubramos a verdade. Caramba, pode ser. Lembram daquela espiral russa? Vocês acham que poderia ser um portal? A versão oficial é que era um míssil desgovernado, o que eu duvido muito. Estou muito interessado nessa ideia de portal. Seja lá o que for, supostamente foi visto nos dias anteriores à colonização europeia da maior parte da Terra, e foi visto por nativos americanos. Na Inglaterra, existe um ser um tanto semelhante conhecido como Homem-Coruja.